E aí foi cursando uma matéria do Milton Nascimento, que chamava Música do Milton Nascimento, que era uma apreciação musical com o Wilson Lopes, que é guitarrista, que eu comecei a, tipo, mergulhar nesse mundo, né? Porque eu acho que das coisas que eu mais gostei de estudar foi Clube da Esquina. E aí eu comecei a rodar Santa Teresa e passei em frente à casa da Birosca. Nas palavras, encontro a minha verdade. Nas histórias, descubro o meu destino. Com as aspas da escritora e poetisa Karina Gonçalves, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Para o seu próprio bem, ouça essa abertura perto da hora do estômago roncar. Se não, já recalcula a rota para Santa Teresa ou para Floresta. Você vai passar fome, raiva ou os dois. Lá vai. Bochecha de porco com molho de amendoim e nhoque de cará. Broa com creme de milho e tartar de pupunha, requeijão de raspa e finalizada com parmesão de Angola. Canudinho de mousse de cocada preta. Eu poderia falar da torta clássica de camarão com creme de abóbora e catupiry, mas todo sadismo tem seu limite. A criadora dessas receitas faz dela trilha sonora para embalar o dia a dia, transformando espaços em contextos únicos. Por exemplo, para puxar na memória, tem um birosca. Nos momentos de ódio ao agrolocal misturado com fine dining florestal. O gira é bom para ver gente e jogar a conversa fora, descobrindo deliciosos vinhos orgânicos. Braseiro, seu mais novo filhote, é sobre um churrasquinho que saiu de passeio pelo Japão. Hit atrás de hit, essa é a trajetória empreendedora da Bruna Martins, defensora de uma comida doméstica, vanguarda retrô raiz feita por mulheres. Prazer em te Prazer é conhecer. todo meu. Nossa, que introdução. Não tava sabendo disso. Foi pega de surpresa, Fui né? pega de surpresa. Deu uma embalada boa aí, mais ou Deu, menos? claro, É. claro. Obrigado. Que bom que você Obrigada está aqui. Eu sei que eu. a agenda de mãe, empreendedora, dona de quatro Não, é restaurantes não é segunda fácil, dia de né? folga e, coincidentemente, meu filho tá viajando. Então, hoje eu tô extremamente Era tranquila. pra ser. A Era. cabeça tá aqui, corpo e alma, né? Exato. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigado você, Bruna. Não é nada, não é nada, já são quase 20 anos cozinhando, né? Eu sei que você É. começou com 15 anos, sua Aham. trajetória, foi no Vec Sonho, né? E Isso. depois você, não sei se foi primeiro Vec Sonho ou se foi para Estevan, mas eu sei que você passou pelos dois, né? Sim. E você resolveu ficar em BH, né? Empreendendo Aham. com 22 anos. Como é que foi esse surto aí? Bom, eu, na verdade, foi uma coisa muito pouco planejada, na verdade, assim, um pouco inconsciente, faz parte da minha personalidade, né? Eu sou ariana, meu ascendente é Áries também, Ares então, em Ares. Nossa Senhora. então, na verdade, assim, hoje que eu já tenho bastante experiência na área, eu tenho consciência do quão louca eu fui, mas na verdade, assim, acho que a cozinha, ela sempre fez parte da minha vida, desde muito criança, acho que sempre foi meus momentos de refúgio, eu sempre gostei muito de estar em ambientes cozinhando, brincar com isso, então foi muito natural, querer abrir um espaço, apesar de ainda não saber exatamente o que que viraria, né? A Birosca não foi criada absolutamente para ser um restaurante, ela foi se tornando um. Uhum. Como que isso? Era uma casa que era pra receber a galera tocando um pianinho, né? Exato, exato. Na verdade, assim, eu fazia música, né? Eu fazia música popular no FMG, fazia sax popular e, enfim, nessa época, né, eu já tinha feito um curso de cozinheira do Senac e já tinha feito estágio no Tastevan também. E, enfim, fui para a faculdade porque eu queria ter um curso superior. Cheguei a começar a cursar gastronomia na Estácio Sá, mas estava bem no comecinho das faculdades de gastronomia. E eu tinha feito ensino médio técnico no Sebrae de administração. Então, a grade curricular do curso de gastronomia, não sei se ainda é assim, mas era uma grande parte de administração. Então, eu achei um pouco repetitivo, acabei largando o curso. E aí, quando eu prestei vestibular para música popular, né, eu já tocava sax também, era uma coisa paralela. Minha família sempre me incentivou muito nessas coisas artísticas e Empreitadas. culturais, assim, e tal. E aí, quando eu
Quando eu comecei a cursar, eu comecei a vender comida, na faculdade, sanduíche, chá, essas coisas, assim, para tirar a minha grana, né? Minha família, classe média, super média, média apertada, sempre estivemos muito apertados de dinheiro lá em casa e tal. E aí eu vendia as coisas para fazer minha grana, e aí eu cada dia mais percebia que, assim, era uma coisa que eu adorava fazer. E aí teve uma época que eu comecei também a aceitar convite de cozinhar, fazendo tipo catering, assim, de peça, de teatro, de músico que ia tocar, fazia tipo os comes antes do show e tal. E aí a coisa foi tomando um tom, assim, um pouco mais profissional, paralelo ao curso de música. E aí foi cursando uma matéria do Milton Nascimento, que chamava Música do Milton Nascimento, que era uma apreciação musical, com o Wilson Lopes, que é guitarrista, que eu comecei a, tipo, mergulhar nesse mundo, né? Porque eu acho que das coisas que eu mais gostei de estudar foi Clube da Esquina. E aí eu comecei a rodar Santa Teresa e passei em frente à casa da Birosca. Ah, foi desse jeito? Aham. Eu tava com uma amiga no Que carro e demais. ela, a mãe dela era dona de cantina de escola, e a gente falou, nossa, quem sabe se a gente não abre uma coisa junto com música e tal. E aí, quando eu passei em frente a essa casa, eu liguei pra lá, liguei pra ela, bora. Ela falou assim: ah, não, não anima, não. Ela tinha deu pra trás. Eu falei, ah, não, eu acho que eu vou. Aí eu pedi pros meus pais um dinheiro emprestado, o aluguel custava R$ 700 por mês. R$ 700 É, ali, onde era hoje? é. Gente, não acredito. Não E creio. aí eu peguei o ponto sem noção do quão custaria uma obra, o quão Hum. endividado eu me tornaria, o quão ia ser estressante para minha família no começo, enfim, mas Ali fomos você todos testou seu juntos. arianismo aí pra ver se era ariana É. mesmo, né? E o que que da música, além daqueles pianos maravilhosos, quando a gente vai ao Birosca, é, tem o Gabruga ali arrasando no Uhum, piano, né? Tocando de música clássica, Evanescence, né? Inclusive, uhum. você não sabe, mas eu voltei a tocar piano por causa do Gira, aquele É? piano do Mercado Novo. Aham, Eu tava anos sem tocar e a gente pega trauma, né? Piano é uma aham. coisa complexa, é uma relação que a gente tem difícil, né? Falei, quer saber? Eu tava bêbado e sentei lá, toquei e Que ótimo. voltei. Então, obrigado por Ai, isso. eu que agradeço. Assim, o piano da Gira é o mesmo piano que era é o primeiro da Birosca, que a gente passou de um pro outro quando eu precisei comprar um piano melhor pra Birosca. Apresentar para dar conta daquela loucura Exato, diária, né? exato. E o que que você leva da música? Existe alguma coisa de processo criativo que se transfere para a cozinha, para suas relações? Então, assim, na verdade, já tive um pouco mais, assim, dessa parte da música fazer realmente muito parte do meu processo, né, da funcionamento da Birosca, né? Ela foi. A Birosca é uma mutante, né? Então, tem muitos anos, né? Eu comecei lá muito nova, muito imatura, e tinha várias propostas, né, que se confundiam na minha cabeça. Eu mudava de ideia quase de 3 em 3 meses. Então, assim, é, durante o processo inicial, né, o primeiro pianista foi um garçom que eu contratei pedindo, olha, eu queria que você fosse garçom e pianista. Aí e os clientes, não, eles que esperem. Uma hora que você for tocar Quando piano, você você senta um puder. pouquinho e depois você volta a atendê-los. E aí a gente viu que logo no começo que não dava certo, mas vivemos as primeiras experiências assim. E aí também com todos os amigos e, né, a comunidade de músicos que eu conheço, a Birosca por muito tempo, depois que eu fiz a obra de expansão, que tem um segundo espaço lá, né, aquela outro pedaço da casa, que era uma casa geminada, a gente fez tipo um fundo que tem um carpete, tipo num palquinho, assim, que botamos cortinas, assim, pra parecer meio que um cabaré. E ali, inicialmente, era para fazer shows, espetáculos musicais. A gente já recebeu, né, até em parceria com o Festival de Jazz da Savassi, vários, né, pequenos espetáculos ali de vários músicos e tal. E a coisa era intensa, tocava muito, tinha uma programação mais intensa, mas a coisa foi tomando outro rumo, assim. Eu fui realmente cada dia mais me apaixonando pela gastronomia nesse âmbito, tipo, profissional, assim, do chefe, sabe? De criar, de ter uma inspiração e tal. E aí eu vi que algumas coisas
não podiam inicialmente conviver tanto, assim. Era para ser uma casa de Francisco no começo, que eu sou apaixonada. É Estive lá demais. anteontem, inclusive, acho maravilhoso aquele lugar. Quem sabe no futuro eu volto, né? Eu tô numa fase bem nostálgica, tô É. adorando essa coisa de repensar o que eu já passei. E hoje eu tô muito focada nessa coisa da gastronomia mineira e autoral, assim, sabe, na Uhum. Birosca? Quando que deu esse clique? Porque eu tava vendo os posts seus, eu amei um termo que você usou, explicando um prato novo. Sempre tem muita informação, né? São complexos, os pratos são maravilhosos, Uhum. né? E são coisas que às vezes a gente não imagina. Claro que você tem a sua cabeça, mas você chama de fusão de clichês, né? Assim, essa fusão Ah, de clichês é. para criar algo novo, né? Usando base de memória da sua família. Tem sempre que passar, assim, na sua cabeça por uma fusão de clichês, é importante? Assim, eu acho que dependendo do que é a escolha do chefe, assim, tipo, qual que é a linha que ele segue. Como, né, eu e alguns colegas de profissão atualmente, a gente, né, tem feito uma cena aqui em Belo Horizonte de realmente de dar muito valor para nossas tradições. E aí a gente tem aí em Belo Horizonte grandes representantes da comida tradicional mineira, a gente escolheu um caminho de realmente criar em cima. E aí a gente não pode deixar de falar uma palavra que é meio tabu, assim, vários chefes acham meio, ai, releitura, não sei o quê, tipo, eu já vi. Hoje eu sou super relaxada. Antes eu tinha até medo de falar alguma coisa e as pessoas me criticarem e tal. Mas eu sou super relaxada, querendo ou não, é um pouco, assim, a gente tem que entender quais são as nossas tradições. Tem prato que realmente é uma fusão de clichê e tem prato que não, sabe? Que você usa um insumo, né, de um pequeno produtor super tradicional e tal, e outros, o modo de fazer tem uma coisa ali das nossas origens, mas outros realmente a gente pega e transforma um prato super tradicional numa coisa que você, da sua nova leitura, no seu novo olhar em cima dele, assim, aí acaba sendo um clichê. Os clichês são necessários às vezes também, É, né? claro. E você tá com uma pesquisa, né, sobre peixe de rio, como é que isso saltou aos seus olhos? Então, na verdade, nossa, é um assunto também um pouco sensível para mim, porque eu nesse eu me sinto, eu acho que cheguei num ponto meio de incapaz, assim, sabe? Mas quando ano passado eu estava muito focada realmente em criar cardápios, criar menus muito, eh, muito em cima de um tema, assim, sabe? De tipo, isso é o meu novo momento. É tipo como se fosse um artista com o seu momento de inspiração, o que que ele viveu ali e tal. E eu acho importante, muitas vezes, o chefe, eu acho que existem vários chefes que tomam esse caminho da pesquisa como um principal alicerce, assim, de que é o novo menu dele, aonde ele se inspirou. E eu acho isso muito interessante. E foi numa dessas de ficar olhando um pouco o outro, né? O que, que a gente acha de interessante que o outro faz e o quão belo é. Que uma vez eu estava até conversando com a Abel Coelho num trabalho que a gente fez juntas, e ela falou: olha, uma das coisas mais legais que eu tenho na minha trajetória é realmente me basear em pesquisas para desenvolver um cardápio, né? A Abel tem isso muito forte. Ela falou assim: experimenta, às vezes, acho que pode ser muito autêntico da sua parte, se você quiser um lugar realmente na cena gastronômica mineira, de ser vista como uma pessoa que está fazendo um trabalho importante, né, relevante, você escolher algum tema para se debruçar e pesquisar. E aí eu acho que talvez eu tenha escolhido o mais difícil de todos. Mas Co- eu criei, né, essa coisa que chama, esse projeto que chama Doce Pescaria, que a princípio ele foi entregue, mas eu hoje eu tenho um olhar muito generoso, assim, no sentido social para a coisa, e eu fico me sentindo um pouco em dívida com ele ao mesmo tempo, Por sabe? quê? É porque, assim, a parte que eu tinha enquanto chefe, né, de ter ido, né, em algumas cidades, por exemplo, fui em Três Marias, fui em Pirapora, conversei com pescadores, fiz umas viagens de barco por lá, Nossa, a é, pesquisa foi a fundo mesmo, né? mais ou menos, assim, parece que foi demais, mas na verdade foram, assim, poucos dias, assim, mas Ah, tá. foram trocas muito verdadeiras. E muita conversa mesmo, porque eu conheço um pescador que a gente conversa muito, muito mesmo,
E aí esse assunto acabou ficando uma coisa muito comum para mim, quase semanalmente falar sobre isso, porque na verdade esse pescador que eu tô falando é o meu personal trainer. E aí, e aí a gente conversava muito sobre peixe, ele fica me treinando e eu falava assim, não, mas e aí, mas e esse Ai, peixe? Ele me gente. mostrava os peixes que ele pesca, essas coisas. E ele foi me passando os contatos, e aí foi a partir disso que eu tive esse desejo intenso, assim. E aí quando eu fui para Pirapora, também conheci um outro lado, outros pescadores que ele nem conhece e tal. E aí eu desenvolvi um cardápio que a gente troca todos os peixes de mar, né? Eu acho que Minas Gerais tem uma grande questão, né, na nossa história de cultural alimentar, que é isso, assim, a gente sempre foi acostumado a comer o que a gente está hoje usando muito termo de comida de quintal, que é enquanto né, tava tendo aí tá tendo as coisas, né, de exploração do minério, o modo de viver do mineiro mesmo, de criar, plantar no quintal, de ter animais de pequeno porte, a gente sempre comeu, até pelos povos originários, a gente sempre comeu porco, galinha e peixe pescado em rio, né? E aí, atualmente, a gente tem um problema tão grande de poluição e mineração que cada dia mais foi se tornando difícil ter acesso aos peixes, e aí na gastronomia a gente acaba hoje usando peixes comprados de mar, que vêm de fornecedores, inclusive hoje muito bons, assim, que trazem peixes até muitas vezes frescos para a gente, assim. E aí a parte triste da história é que a gente perde uma memória nossa, né? E a gente, ao mesmo tempo que perde, uma coisa muito louca que eu percebi é que, tipo, todo mineiro tem uma relação com o peixe muito forte de memória, assim, todo mundo lembra do pai pescando, todo mundo já pescou, todo mundo comeu peixe na beira de um ribeirão frito, cozido, assado, churrasco. E aí, quando a gente percebe que, na verdade, ainda tem uma coisa muito forte, mas na verdade que não chega é em Belo Horizonte, que essas cidades, né, que tem os rios, que tem os pescadores, elas consomem muito. E aí eu comecei a perceber, nossa, eu tô achando que é um problema muito grande de Minas Gerais e tal. Sim, temos um problema ambiental muito sério, mas na verdade a gente também tem que parar um pouco o tempo e falar, nossa, eu vou visitar uma cidade interior, porque é impressionante. Lá em Pirapora, assim, todos os restaurantes servem peixe, umas churrascarias com uns brochetes de surubim gigante, assim, umas poças enormes. Eu falei assim, gente, não é possível. Eu achava que era um grande problema, que a gente não tinha acesso, que a gente não comia, que eu estava fazendo um trabalho de resgate, meu Deus, é salvadora da pátria. Na verdade, não, assim, Mas que então. bom que tá disseminado Não, o trabalho aí, ainda né? existe. O grande problema, assim, que eu conversei com os pescadores, que não chega em Belo Horizonte, que não chega em algumas outras cidades, que nós urbanos estamos perdendo um pouco essa cultura, é porque não tem o suficiente. Não dá vazão, mas lá eles comem bastante. Não tem o suficiente para entregar, para fornecer para cá, e acaba que a logística também é muito problemática, e também aí já é uma coisa muito social, assim, que é um suporte mesmo à vida dos pescadores. Porque os pescadores, eles têm problemas, assim, a gente tem uma fase que não pode pescar, que aí eles sobrevivem de um subsídio do governo que não é o Ah, é? suficiente. É. Existe um problema de alcoolismo muito sério entre os pescadores, assim, e aí isso gera um problema em relação à forma de lidar com o fornecedor, né? As pessoas não conseguem, às vezes, ter Uma a constância, né? facilidade que é de ter um fornecedor que tem uma responsabilidade profissional. Então, assim, às vezes você pede uma coisa, não tem, o cara não sabe pescar, entendeu? Então, existe um modo de viver que ainda precisa ser olhado para ele. Então, Uhum. assim, a minha dívida é assim, eu acho que eu até falei com a Ju Duarte da Cozinha Santo Antônio de Ela tipo falou uma passar pesquisa para muito ela. legal, né? Agora toma para você que você é historiadora. É, exatamente. Chega, assume aí o das Fiscaria por um tempo. Quem sabe esse projeto ele não vira um projeto que vai passando de chefe em chefe, que era uma ideia um pouco para Ai, que cada legal. hora absorver um pouco mais, porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não sei o que fazer assim mais, assim, sabe? São assim, tem caminhos, mas eu teria que me debruçar muito mais. Mas assim, a minha parte de chefe, eu fiz um super menu degustação que chamava o Milagre dos Peixes, com a música do Milton Nascimento abrindo ali o menu no encarte, lindíssimo, que os pratos foram maravilhosos.
E assim, eu tenho muito orgulho. Foi entregue. E a Ju tem uma pesquisa muito legal mesmo, né? De uma mistura de comida mineira com francesa, É. né? E eu acho que às vezes são encontros mesmo, né? Você teve um Uhum. encontro, explorou, viveu sua fase e É. bora para o próximo, né? É. Você falou sobre, né, essas questões estruturais, sociológicas sobre o alcoolismo, né? Uhum. Essa lida do homem com o trabalho, e aí eu Uhum. queria migrar um pouco para uma outra pauta que você levanta muita bandeira, que eu acho fantástica, necessária, sobre os seus times serem compostos de Por mulheres, mulheres, né? E né? que são quem segura a barra, É. quem sofre violência doméstica, quem, né, traz uma constância para o lar, né? Uhum. E como que você enxerga isso hoje, depois de 10 anos trabalhando dessa forma, e como que isso impacta na sua gestão, no produto final? O Uhum. que que você vê, assim, de diferente? Então, eu tô até começando a colocar em desuso essa palavra que eu trabalho só com mulheres, que agora que a gente emprega pessoas trans não é Ah, correto sim. mais falar, mas por maior parte dos meus últimos, sei lá, 10, 11 anos empreendendo foram só mulheres. E assim, são muitas camadas, sabe? Então, eu acho que tem uma questão de uma rede de apoio que a gente cria no trabalho que é diferente demais, assim, eu tenho funcionários que, né, foram gestantes comigo, que, né, levaram a filhinha para o restaurante porque não tinha como deixar, e você vê todas as meninas passando de colo em colo, Gracinha. eu já cheguei a ligar para a creche para tentar a vaga, porque ela estava com dificuldade de vaga. Então a gente está sempre se preocupando com a outra. Existe uma relação de sororidade verdadeira ali, sabe? É, e eu acho que também eu aprendi a gerir com elas muito melhor do que eu acho que se eu tivesse, né, talvez tido uma equipe mista, assim. E eu acho muito importante a gente dar espaço para elas exatamente por conta dessas questões, né? As mulheres, elas têm muitas outras né, camadas de problemas para lidar no dia a dia, né? Desde o transporte público, assédio em casa, violência doméstica, vários traumas de vida, filho e tal, que a gente ter um restaurante que emprega só elas é uma forma de uma oportunidade também, Uhum. sabe? E agora essa bandeira, na verdade, surgiu de uma forma bem individual, assim, quando eu, no meu lugar de mulher branca privilegiada, também tenho problemas que são muito menores, mas no mercado mesmo de chefes de cozinha, dessa questão da visibilidade e tal, de perceber o quão machista é tudo, entendeu? Então, uma coisa, né, obviamente, uma questão muito individual, surgiu ali de uma insatisfação, uma vontade de mudar, e eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, mas que bom que eu tenho conseguido enxergar isso, sabe? E o que que você acha? Onde que deu essa virada, assim, né? Porque não sei se sempre foi assim, mas até não é mais, né? As coisas estão de um jeito até mudarem, né? Uhum, Mas a cozinha do lar, né, voltada para um âmbito doméstico, é atribuída às mulheres, com afeto, afeição. E aí, quando vai para o palco, para performance, para restaurantes, ela muda de mão, assim, né? E o masculino, ele toma meio exato. conta, né? A É. que você atribui isso? Quando que você... Oh, eu acho que assim, que tem uma questão que a gente que é um pouco histórica, assim, tipo, né, não deixa de ser machista, mas é um pouco histórica que quando a cozinha profissional ela explodiu no sentido de gastronomia, ela explodiu muito na Europa, na França e tudo, e as brigadas de cozinha, elas vêm muito dessa questão exército mesmo, né, de cozinhar em navio, né, então os homens, eles se organizavam ali quase igual um quartel ali dentro, né, tinha o chefe, tem os cargos e tem então acabou que foi masculino esse processo da profissionalização, assim, lá na França e tudo mais, e acaba que eu vejo isso de uma forma que quando ela foi tomando um tom mais artístico, né, a gastronomia, enfim, foi indo para um caminho que tinha uma inspiração, um storytelling e tal, já estava um pouco masculino o lugar. Então o chefe ele foi se tornando, né, esse deus que ele é. Com todo... Mas quando a gente começa a pensar que houve um desdobramento, né, de valores quando
quando esse chefe começou a precisar muito de se inspirar em algumas receitas e pegar bases, né, das suas origens, e isso veio das mulheres. E aí, quando a gente cai nesse lugar das mulheres começarem a se ir para o caminho profissional, de sair de casa e cozinhar no profissional, elas poucas vezes tinham um valor dentro dessa cozinha. Uhum. A coisa já estava muito fechada ali, Você sabe? vivenciou isso na prática, assim, antes de você abrir seu restaurante, ou vivencia agora, assim, quando você faz suas expedições, viagens? Todos os dias. Apenas. É, não, é todos os É, dias. O machismo, assim, ele vai se transformando, assim, uhum, sabe? Dependendo do lugar que você está. Então hoje realmente eu conquistei um lugar de respeito na cena, né, eu tenho um trabalho relevante e tudo mais, mas é, a forma que eu lido com isso já tem outra cara, né? Então é velado, é um pouco diferente, mas uhum. existem diariamente situações que a gente tem que Você é lidar. lembrada que você é mulher todos os dias, né? É. E a gente fica vendo essas séries, né, que fazem uma ode a essa correria da cozinha, tipo The Bear, uns filmes que Aham. saem, né? E eu fico imaginando que uma gestão feminina, eu tenho uma irmã que tem um catering fora do país Uhum. também, e eu vejo muita gestão feminina, essa liderança feminina fazendo muita diferença, né? A gente fica com essa impressão de que tem que ser duro, tem que ser metódico, e pressão e gritaria, Uhum. mas queria ouvir um pouco como que os bastidores dos seus restaurantes funcionam Uhum. nesse lugar, assim. É. Então, eu não consegui assistir The Bear, né? Eu Não deu tenho, tempo. eu tenho Não, eu não consegui, não é que não deu tempo, eu comecei a assistir, eu sei que é uma série maravilhosa, né? E, enfim, eu tenho meio que. Eu me sinto angustiada quando eu assisto, sabe? Eu não consegui me colocar no lugar, nossa, eu tô aqui vivendo um momento de lazer assistindo uma série. Despertou Não, memórias, né? não, nossa, é ter um terror, assim. E muitos chefes amaram, republicaram, assim, postaram suas histórias. Nossa, representa muito e tal. Eu tenho meus questionamentos, assim, né? O que representa hoje para mim. Não me identifico em vários lugares e outros me identifiquei no pouco que eu vi. Mas, desculpa, eu até me perdi aqui. Não, Qual que esse foi? lugar da gestão feminina, o que que muda? Você é meio estereotipado, assim, esse lugar? E o que que você... Eu Como que você acho, contrasta com isso? eu acho um pouco estereotipado, assim, a minha história é o seguinte, eu não tive a oportunidade mesmo de, tipo, me formar num grande restaurante fora do país, né, pegar uma base, eu conheço cozinheiros que eu admiro muito, que, assim, viveram, sei lá, 5 anos em Barcelona, trabalharam nos melhores fine dines do mundo e tal, e aí chegam aqui, abrem um restaurante com muita bagagem, sabe? Eu não tinha bagagem. A minha escola foi eu mesma dentro do meu restaurante. Então, assim, é, existe um termo que a gente brinca muito na cozinha, quando a cozinha não é muito feita a partir de um processo operacional organizado, que é a cozinha rasgueira, assim, tipo, fazendo Rasgueira. pelo... Você faz, você faz ali tipo, a comida pode sair boa, mas assim, rasgueira, pegar vários processos ali. Então, foi muito no começo da rasgueiragem, quando eu tive um grande clique de tipo, nossa, eu quero me tornar uma profissional, eu quero ser respeitado na cena, e aí como isso funcionaria. Então, assim, foi estudando processos e implementando processos e contratando pessoas que poderiam né, somar junto comigo, que tinha às vezes até mais bagagem que eu nessa parte, e aí a gente foi transformando, e eu te falo sem a menor falsa humildade, que a Birosca e o Florestal têm processos tão organizados quanto grandes restaurantes muito sofisticados, mundo afora, e eu já entrei em um restaurante muito bom, que eu falei, meu Deus, que zona que é É. aqui dentro. Que graças Fale os a Deus, nomes. graças a Tá Deus a brincando. gente encontrou um lugar com processos operacionais muito bem feitos, assim, Demais, sabe? que demais. Eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa lógica de o que tá de fora é melhor, É. viajar pra aprender e você teve essa coragem de ficar dentro de Não, eu casa, acho que né? tem seu valor, mas assim, dentro de casa foi assim, também bem sofrido, Aham. sabe? Eu acho que se eu tivesse aprendido, talvez alguém pegado e me ensinado e tal, seria um pouco mais fácil. Mas eu acho que houve realmente uma falha de oportunidade para mim, assim, a gente não tinha grana na minha família.
Meus pais tinham realmente essa consciência de, tipo, olha, se você viajar pro exterior, você vai ficar lavando prato privado dos outros, a gente não quer que você viva isso e tal. E sem falar que você é mulher, você vai para um restaurante, não sei o que que você vai viver lá. Então, eu realmente recebi essa consciência lá atrás. Uhum. E eles nunca me incentivaram a viajar. Eu sei que muitas pessoas aprendem muito e têm trabalhado com pessoas super respeitosas, mas a gente tinha muita essa insegurança lá em casa. Então, eu acabei realmente não vivendo isso, Uhum. sabe? E aqui no Brasil também, depois que eu montei o meu restaurante, eu já não tinha mais tempo, nem Entrou no condição de turbilhão, sair. né? É. Mas tem excelentes restaurantes que eu gostaria de ter trabalhado, chefes que eu gostaria de ter convivido e aprendido várias coisas. Eu sou meio cara de pau, às vezes eu mando pergunta. Nossa, como é que você faz isso? Nossa, mas o que que você está fazendo? De onde você tirou isso? E algumas pessoas são super atenciosas e me Que respondem. E legal. eu fui aprendendo muito, às vezes na base da curiosidade do debruçar mesmo, Que sabe? bom, que máximo. Vamos falar um pouquinho sobre o Florestal, né? Que é o máximo, Uhum, que acho que é um encontro muito massa de proposta de uhum. cidade, com design, É. experiência, né? Tem todo um apelo também agroecológico. Da onde surgiu isso aí? Qual que foi o clique? Então, até quando você estava lendo o texto, você falou a palavra fine dine. Não tem nada de fine dine lá, tá? Acho que houve um erro aí Eu achei aquilo tão de... chique, tão sofisticado. Não, é outra. Fine dine é outra coisa. Mas assim, vamos lá. O Florestal, na verdade, aquele ponto da praça, eu já namorava ele há muitos anos. Antes de abrir a gira no Mercado Novo, eu já tinha conversado com a proprietária pedindo, né, para quando ela liberasse o ponto, para ela me passar e tal. E aí, onde hoje é o Braseiro, que abriu recentemente, que foi a primeira loja que ela liberou. Então, eu aluguei lá primeiro Ah, para fazer lá. E aí, depois ela falou: Ó, vai liberar a de baixo, que é a da esquina. Você quer também? Eu falei: Ah, quero, vou pegar. E aí, eu peguei os dois, né? Que na verdade são três lojas, né? Que a esquina são duas. E depois da portaria do prédio tem a do Braseiro. E ali, na verdade, quando eu peguei, eu sabia mais ou menos o que, que eu queria, mas eu não tinha claro. Então eu peguei sem saber que se ia ser florestal, se ia ser qualquer outro lugar. Porque eu não queria perder o ponto. E aí veio a pandemia. foi bem em cima, gente. Aí eu peguei e fiquei com os pontos na pandemia. E foi Jesus. desesperador. Foi desesperador, porque assim, por um início de tempo eu consegui até, eu segurei pagando o aluguel do preço que era durante a pandemia, porque a gente não sabia, a gente vai durar 6 meses, então tem que pagar. E eles não reduziram o aluguel, E não aí depois, quando a flexibilizaram. gente viu que não ia ter como, não ia ser 6 meses, a gente diminuiu o aluguel pela metade, mas mesmo assim foi muito tempo pagando um valor que Nossa pesou Senhora. demais, sabe? E, E, é, mas assim, oficialmente inaugurou de pós-pandemia, ou não? sim, Ou inaugurou com uma foi. coisa meio delivery? Não, foi pós-pandemia. Ah, tá. Não teve nada de delivery. A gente inaugurou em 2022, março. Pois é. Ah, foi pra 2022? Ah, tá. Foi, foi, foi. Vai, gente, Voou. será? Foi 2023 ou 2022? Eu não sei se o Florestal tem um ano ou dois, tô ficando Jesus, caduca. mas voou, meu Deus. Mas eu sei que, assim, aí quando eu comecei a debruçar sobre o que eu queria e tal, tava num momento muito sensível da gente discutir por que que a pandemia tinha existido, se era uma coisa do morcego que foi comido por um ser Uhum. humano, se foi, se a grande, a natureza estava sendo em xeque demais, assim, sobre o que que a gente está fazendo com o mundo e tal. E eu comecei a realmente refletir sobre o que que eu já tenho, né? A Birosca é um restaurante pautado em cima de uma comida, né? Que, né, toda essa tradição mineira é em carne pra caramba e tudo mais. Eu falei, não, acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer ali. Eu sou uma pessoa que amo carne, mas quando tem uma comida sem carne, eu gosto muito também. Só que tem um detalhe, eu gosto dela muito bem feita. O vegetal por si só ali, de um jeito day by day, tipo, eu vou comer um arroz e uns legumes no forno. Não, não Não te encaro, não. pega. Não me pego. E aí, quando né, eu comecei a desenvolver coisas em cima de um desejo, assim, de realmente ter uma proposta que somasse mesmo a sociedade. E o Florestal não é um restaurante vegetariano nem vegano, mas a princípio não era mesmo. Assim, a gente ia trabalhar com carnes de fornecedores de pequena de agricultura familiar, galinha caipira e porco.
E aí a gente abriu, assim, os primeiros meses funcionando com uma carne do dia, além de todos os vegetais. Olha que doideira. Mas assim, Tá. e aí, na verdade, quando eu comecei a fazer meu brainstorm, meu branding inicial de que era, de que eu queria, como que eu ia valorizar isso, que eu queria trabalhar com insumos de agricultura familiar, com agroecologia, queria que o ambiente parecesse uma estufa de plantas, que tivesse muita planta, que a gente, tipo, tropeçasse em plantas. Ai, foi uma viagem. Aí eu chamei o Piva, que é o Rafael, que você já entrevistou. Já, ele tem esse apelido engraçado, é É, bem das antigas, é, demora a associar. é. E aí ele tava na pandemia, ele falou assim, olha, Bruno, eu tenho uma sociedade que já é bem fechada e tal, mas como a gente tá na pandemia, eu topo, né, te ajudar e tal, te ajudar a amarrar esses fios soltos e tal. E ele, Você chamou ele assim, pra ser, você tinha chamado ele pra ser sócio, é isso? Eu não não, entendi. chamei ele pra me ajudar a finalizar, assim, tantas ideias soltas que Esteticamente trazer tinha. amarrar um Exato. conceito E ali, aí né? ele, assim, ele é mais que um arquiteto, né? É, Não é um arquiteto, na ele é verdade, né? designer, É um né? designer que virou um arquiteto que começou a desenhar ali as portas do jeitinho que eu mostrei pra ele umas referências. E aí ele foi desenvolvendo, me mostrando, e aí aquelas letrinhas passando em volta. São lindas demais. E Feitas pelo aí, Gabi, né? foi A que chamou. tipografia é do Gabriel, né? Que Ou não? Gabriel? O Figueiredo? Não. Não? É do Quick? Eu Quem que é achava que Gabriel? é um designer que trabalha com tipografia, eu achei que tivesse sido dele. Não, Ah, eu não, é. viajei. Não, o Quick que me entregou a Ah, então identidade. tá. Ah, ele te entregou a Me identidade. entregou Ah, ele fez tudo. um job pra você mesmo. Fez, Ah, não, tá. De normal, ponta a ponta. remunerado. E aí ficou muito bem amarrado, assim. E aí o Quick, ele, às vezes, ele chega a ousar e falar, olha, eu acho que aí a cozinha poderia ser assim, assim, assado. Aí era um outro caminho, era uma cozinha meio de quintal e tal, assim, que ele tinha sugerido para amarrar ainda mais, ele é super coerente, né? Aí eu falei, não, aí eu não vou aceitar todas as sugestões. E aí eu debrucei realmente em fazer, eu acho que fazia muito sentido para aquele coisa meio floresta verde que a gente tá falando, protagonismo vegetal. Uhum. E aí, nessa coisa de discutir como o protagonismo vegetal poderia ser agradável e querido para todos, né? Para não ser uma coisa só para um nicho dos vegetarianos. E eu falei, eu preciso fazer uma comida que seja realmente boa. Mas como que essas pessoas que amam carne vão gostar dessa comida? Não associando a comida vegetal a uma comida tipo xoxa, assim, tipo, ai, natureba, vou ficar aqui fazendo quibe de abóbora com quinoa, coisas mais assim, ai, saudável. Não tem nada a ver, não precisa ser saudável, entendeu? E aí pode ser uma comida de boteco e tal, pode ser uma comida. Aí eu cheguei assim, pode ser uma comida de rua. Eu viajo muito, eu já tinha bastante repertório no México, já fui na China, já fui no Vietnã, viajei em vários países e aí a comida de rua sempre me encantou muito, a comida local, aquela coisa de você comer em pé na feira e tal. E eu fui resolver, falei assim, acho que as pessoas vão amar comer uma comida que elas nem percebem que tem vegetal ali, que eu tô servindo um taco, eu tô servindo um ceviche, eu tô servindo um gyoza, que tanto faz, tanto fez, é só uma coisa muito bem feita, e ali aí nasceu a gyoza de umbigo de banana, nasceu azeitona recheada, e mil outros Nossa, aquele pratos. couve-flor maravilhoso. E aí na verdade, foram misturas de referências, né? Eu fui listando, fui criando listas e listas de pratos que eu identificado como coisa de comer com a mão. A couve-flor nasceu na relação do Buffalo Wings, né? Aquele frango frita Aham. Bem americano. americanão, né? E aí depois também com aquela banana caramelizada chinesa. Eu fui trocando muita, cruzando referências e técnicas, que aí nasceu o primeiro cardápio. E aí a gente tinha a carne do dia. Depois eu falei, não faz o menor sentido, as pessoas estão amando do jeito que tá, eu não preciso trabalhar com carne aqui. No carne vermelha, né? Porque aí no balcão de frios a gente sempre trabalhou com ceviche, com vinagrete de polvo, Uhum. etc. E aí nasceu o Florestal, assim, e eu acho que é bastante coerente, assim, com o que a gente oferece, essa comida do mundo, de protagonismo vegetal e agricultura familiar, que a gente Legal fala demais. nosso Chiquérrimo. merchan. Zero fine dining. Que eu vou Não é buscar verdade. ali. E você acha que isso impacta na tua gestão? Por exemplo, é mais caro, é mais difícil, esse acesso à agroecologia local, mexer com o produtor local, como é que isso, o que que muda na sua gestão ali? Oh, então, inicialmente foi um grande desafio, tipo, É, porque a gente não tinha acesso mesmo, assim, nunca tive muito
a questão de, tipo, isso, levantei essa bandeira forte. Eu tenho uma coisa na Birosca, né, de valorizar o pequeno produtor, muito do produto artesanal, o cara que faz o queijo e tal. Mas quando eu comecei a listar os insumos que eu precisava trabalhar no florestal, eu precisei realmente de pegar bastante indicação. E a Carol, a Cebola na Manteiga, sabe? Não Que é conheço. uma. Ela tem uma página pessoal muito, muito relevante, assim, de comida vegetal e tal. A gente estava muito próxima na época e eu pedi ajuda e ela, na verdade, ela me passou uma lista de feiras locais, de lugares que, assim, em Belo Horizonte já tem, assim, que acontece feiras de agricultura familiar. Já tinha contato também com o Armazém do Campo, e aí eu fui pesquisando mesmo, vários fornecedores que entregam para a gente e foram tornando pessoas de toda semana, assim, é uma coisa foi alinhando, assim, e alguns insumos que a gente realmente não consegue um volume semanal, a gente compra num hortifruti tradicional, mas não é mas eu ainda já pedi para ele ter esse cuidado e tal, e ele é super cuidadoso de comprar também de pequenos produtores que distribuem para ele. Uhum. E aí também nessa história nasceu a vontade de fazer uma horta na roça do meu pai, né? Ah, tem isso. Tem. E aí ano passado, retrasado, eu contratei o João Marcelo, que é um engenheiro agrônomo, irmão de uma amiga minha, que me ajudou a fazer uma horta lá na fazenda do meu pai. E ele conseguiu fazer um cruzamento, umas planilhas de cruzamento de plantio e tal, e aí virou uma horta pequena e super funcional. Teve uma época que, nossa, meu pai leva até hoje, né, caminhonete pra lá, entupido de ter que fazer 2 viagens, Gente do entupidas de céu. sobrar insumo para doar para os Que funcionários. Era legal. muita, muita, muita coisa. Então a gente chegou uma época a ter mais de 70% dos insumos fornecidos por nós mesmos, assim, Botou seu pai pra plantando. trabalhar, né? Total. Nossa, coitado. Esse aí trabalha para mim. Esse trabalha de verdade, quem conhece sabe. Mas, e aí essa coisa da horta foi uma experiência muito legal. Teve um tempo agora muito recente de muita chuva, que aí deu uma desandada, assim, de Uhum. cuidado e tal, então a gente já diminuiu bastante. A ideia é realmente ficar indo e voltar. Também não posso sair exigindo meu pai me fornecer quilos e quilos de comida, assim, né? Tem todo um trabalho muito envolvido ali, mas a Florestal é linda, assim, sou super orgulhosa de lá. Demais, é o máximo. A gente é frequentador assíduo. Mas uma delícia, né? E aí, caminhando agora pro Braseiro, que era a origem, mas virou a extensão, né? É. Você traz toda uma questão de comida, né? De bar de estufa, tem um espetinho. Pois é. Então, o cardápio do Florestal, quando a gente abriu, a gente tinha uma estufa né, de vidro que tá no Brasil hoje, que é o centro, né, da chegada do Florestal. Você via essa estufa, só que ela nunca esteve muito cheia, porque operacionalmente não funcionava pra gente, tipo, o cliente fazia um pedido, sei lá, do nosso jiló lá. Ela abriu essa geladeira pra pegar o jiló, pra tirar, pra levar, então acabou ficando nas geladeiras de inox lá perto do serviço e ela tava ficando um pouco vazia. E tava perdendo um pouco o sentido. Eu falei assim, não dá, esse negócio fica cheio, esse negócio sai daqui, né? E aí, quando o segundo espaço foi montado, né, que é o braseiro, quando eu de fato resolvi fazer obra lá, eu falei, não, o que que eu vou fazer aqui para não ser só uma extensão do salão? Porque o Florestal tem essa demanda, né? Quando chove ficava muito vazio lá, ou quando a fila de espera tá muito cheia no almoço, fica muito sol nas pessoas. A gente não tinha lugar para todo mundo que aparecia. E aí eu queria muito expandir o salão. E a gente tinha problemas operacionais. O bar era dentro da cozinha, era muita. Era bem espremidinho. Então eu levei o bar de, né, nosso coquetéis para lá. Aí eu levei a estufa para lá e aumentei. A gente produz bastante picles, conservas e tal. E tem agora um trio de conservinha que você escolhe um mix que você quer ali. E aí eu falei, eu vou aproveitar que aqui precisa de um lançamento, precisa ser uma novidade, e vou criar mais uma categoria do cardápio, que vai ser o nome desse lugar.
E aí eu tava muito apaixonada por essa coisa do fogo, da brasa. Eu acho que essa coisa da robata, né, que muita gente chama de yakitori, Uhum. é encantador demais essa Você foi ao coisa. Japão, não? Não, eu sonho, Ainda não. ainda não. Mas é muito encantador, assim. São menorzinhos, você come mais e tal. E aí eu falei, não, não posso fazer só isso, né? Na verdade, a robata, ela tem uma técnica, ela é menorzinha, ela é baixa, e tem que ficar lá batendo um leque, substituindo a brasa. Eu falei assim, eu não tenho técnica, não tenho conhecimento para isso, vou comprar só uma churrasqueira. Eu não tô com esse tempo também, né? Não, é assim, eu acho que poderia ser um grande desafio que eu não podia naquele momento arriscar, entendeu? Uhum. E aí eu comprei uma churrasqueira mesmo, me inspirei muito na robata, mas a gente também quis fazer a brincadeira de misturar com a nossa tradição, que é o churrasquinho brasileiro. Obviamente, seria muito diferente, porque hora nenhuma a gente tá botando coraçãozinho nem salsichão ali em cima, entendeu? Então a gente tem uma lâmina que divide a churrasqueira em duas, pra gente não ter né, Contato, né? contato, e a gente tem uma parte do mar e do rio, né, que está sendo muito importante para mim para trazer novos clientes para casa, que muita gente acabou, no final das contas, associando muito Florestal a um restaurante vegetariano vegano, mesmo a gente já vendendo, ó, vinagrete de polvo, ceviche, essas Tem coisas. ostra agora. É no Brasil que tem E ostra? aí eu falei, não, eu vou colocar mais proteínas do mar e do rio aqui, porque muita gente acaba não vindo, infelizmente, por não sentir que vai gostar da comida. Então vai ser um chamariz, a pessoa vai experimentar outras coisas e vai perceber o quão bom é a comida com protagonismo vegetal. E aí a gente tem essa lâmina, aí a gente tem esses espetos do mar, de rio e tal, e aí a gente tem também os vegetais que todos levam uma guarnição nessa brincadeira de farofa e vinagrete. Todos os Uhum. nossos espetos têm uma guarnição. E aí é o que eleva também um pouquinho a brincadeira para você comer e ficar um pouco mais saciado, assim, sabe? E tirando aquela claraboia maravilhosa que tá ali, né? Que dá uma luz Aquela divina. claraboia lá já Já tinha, tava você lá? acredita? Eu ia te perguntar Que isso. doideira, né? Não, lindo Já demais. tava. Aquela árvore também? Não, aí, Não, né? se eu te contar a novela, você nem acredita. Eu e meu pai dirigindo com a janela, com a cara pra Lá vem seu fora pai de novo. da janela, meu pai, a gente com a cara pra fora da janela, a gente foi num lugar que vende árvore pra reflorestamento e tadinha, ela tava cheia de folhas e flores quando a gente pegou, ela sofreu no transporte, a gente plantou, mas ela já tá toda Já tá tudo brotando. bem, então vamos lá ver ela cheia de coisa. Em breve. Bruna, eu tô aqui sendo. Se não perguntar isso, eu vou apanhar, né? Dos meus demandantes. Mas fazendo uma passagem rápida pela sua passagem, né? Pela televisão, assim, como é que foi, assim? O que que você tira desse universo Bom, televisivo? então, quando eu recebi a ligação, né, o convite, né, que era uma pessoa que era tipo uma pessoa que trabalha ali, meio de olheiro, fazendo convite para alguns chefes, não sei se a gente estava no meio da pandemia Acho que pelo que ou eu li, você tava antes. numa confusão de pandemia, É, né? e eu sei que eu falei, ai, não vou animar, e recusei. Recusou? Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou falir, essa pandemia tá me quebrando, eu preciso de, tipo, de um boom, eu preciso de visibilidade e tal. Aí eu liguei pra ele perguntando se ainda tinha como. Me aceita de Eu volta. aceito, tipo. Aí ele falou, bora e tal. E aí eu fui, e a gente, assim, que não é tanto dessa coisa midiática, assim, acaba indo com vários pés atrás, mas foi uma experiência muito legal, porque quando a gente, né, lida com outros colegas de profissão do Brasil inteiro, a gente conhece muita gente, a gente tá todo mundo ali cozinhando, não tô ali, né, brigando com ninguém, né, fazendo igual o Big Brother, né, fazendo umas propaganda para americanas subindo em cima de um cotonete, não é nada disso, é cozinhar, entendeu? É. E sendo ainda tendo um grande chefe assim para orientar e tal. Então foi uma troca muito legal. Eu fiz grandes amigos lá dentro, inclusive os próprios jurados são meus amigos assim. E eu tenho, assim, foi um momento que foi um divisor de águas, não no sentido de visibilidade também, mas eu acho que um divisor de águas para mim, de conhecer tanta gente com tanta experiência diferente da minha, e eu dei um clique, assim, tipo, de querer realmente seguir uma carreira cada dia mais, assim,
me tornar uma chefe com uma visibilidade de um trabalho relevante. Para isso, eu precisava me debruçar no meu restaurante, deixando ele com pratos mais amarrados, mais coerentes, mais gostosos, mais bem feitos, mais com técnicas feitas, bem feitas, assim, às vezes a gente aprende um negócio e faz mal feito. Então, a gente vai, eu melhorei muito quanto chefe, cozinheira, depois do Mestre Sabor. Que legal. É, Foi seu intercâmbio aí, né? foi, Foi essa foi, de pós-graduação, né? verdade, foi demais. E é tudo muito real ali. O que que é real do reality ali? É, Não, tudo é o que você, real, não what tem you see is nada what you que. get ali, tá? É aquilo ali acontecendo, assim, né? É, Não tem nada muito assim, maquiado, não, né? o que eu acho que, na verdade, que o telespectador não vê, é porque o programa, por exemplo, a prova de meia hora, por exemplo, a prova de meia hora, como tem que, né, um começo, meio, fim de um episódio, Uhum. acaba que eles fazem cortes dessa prova para apresentar, para editar o Tem uma programa para quem narrativa ali. está assistindo, mas a gente realmente tinha um cronômetro lá de 30 minutos e tal. Jesus. É. Pressão, 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 né? É, é bastante pressão. E por que que você acha pô, que existe essa fascínio, né? Essa fixação das pessoas com o programa culinário? Porque isso não é novo, não vai acabar tão cedo, né? O que que você É. sentiu ali? Ou então, eu acho que a cozinha é uma coisa que as pessoas gostam muito de ver, assim, né? Comer é uma coisa que a maioria das pessoas gosta de praticar, né? Então, você vê a pessoa cozinhando bem ali, ou errando e tal, você sempre vai ter uma opinião. Acho que as pessoas gostam de opinar e pensar que tem algum tipo de bagagem para para pensar que fariam melhor, ou que essa pessoa está errando, ou que essa pessoa está acertando e tal. E eu acho que aí gera bastante identificação mesmo, assim. E acho que a questão dos jurados terem, né, uma postura né, de serem superiores, de estar ali julgando e tal, uma coisa que o povo gosta de ver, o É, povo dá. sofrendo um pouco. Eu acho que tem um prazer ali, Ah, um lógico ali. sadismo. Ver o gladiador na arena sofrendo É, ali, né? é. Eu fiz uma receita ontem, vendo seus inspirada, né? Bem nessa lógica mesmo. Não vou contar para não passar vergonha, mas depois eu te conto. Abri a geladeira, falei, quer saber? Também vou fazer, também Não, tá posso. certíssimo. A gente tem mais é que se arriscar mesmo. É isso. E aí, caminhando para o fim aqui, você está com menus gerais, né? Uhum. No Birosca, tem aí uma trilha já traçada para a busca de estrelas, entrar nesse universo? Ou não. Ou então, na verdade, o Mundo Gerais, esse cardápio novo, ele nasceu de uma totalmente contra essa sua pergunta, assim, por quê? O que que acontece? O Mundo Gerais, ele nasceu muito quando eu percebi que depois da pandemia, sabe, o público belo-horizontino, o comportamento das pessoas mudou demais, assim. A gente fechava restaurante, a gente fechava cozinha meia-noite, a gente conseguia sair de restaurante 1h30 da manhã, e o restaurante fechando meia-noite, você, tipo, realmente tinha que passar a cozinha, e, tipo, pelo amor de Deus, clientes saiam daqui, o restaurante ficava muito cheio. E tanto, né, a parte de transporte público, né, para o nossa equipe ir embora, mudou e nunca mais voltou, assim. Então, tinha ônibus para as pessoas. E hoje os funcionários eles não têm ônibus. Então, muitas pessoas têm o último ônibus 11h30 da noite. Então, você não pode fechar um restaurante que a pessoa não tem como ir embora, entendeu? E além disso, o público também não aparece mais tão tarde quanto aparecia antes. Mudou Ah, demais, assim, sabe? E aí acabou condensando nosso faturamento e nossas vendas em 6 da tarde até 10h30 da olha noite. O isso, gente. faturamento caiu bastante, eu acho que todos os restaurantes da cidade. E eu acho que o Santa Teresa também está passando por um momento de esvaziamento no sentido gastronômico da coisa, né? Você vê vários lugares ali que fecharam. E a coisa tá tomando um rumo realmente de quem pode pagar por uma comida, né? Às vezes que tem um preço um pouco maior, né? De um chefe assinando e tal. Estão indo, frequentam mais o Lourdes e aquela região lá que a gente. Eu nem. Como é que Deu dar chama? Roberto, certo. não dá certo. A gente tem até um apelido dessa região. Mas esqueci, eu não esqueci o apelido. Mas. E aí acabou que não tem tanto. Não fica tão lotado como ficava antes, assim. Então eu percebi que também
paralelo a tudo isso, esse meu desejo de ser uma chefe que tem uma relevância, que tem um trabalho bem visto, assim, a gente fala bem visto, mas a gente está falando, na verdade, para nós mesmos, para os outros chefes, para os jornalistas gastronômicos, para as pessoas que são foodies e tal. E esse trabalho meu, que foi muito importante para eu crescer, para eu tomar uma projeção nacional, ele não é um trabalho comercial. As pessoas gostam de comer carne alta, risoto, massa. As pessoas gostam de comer. E aí eu comecei a perceber isso, assim, o último menu que foi o doce pescari, foi o Milagre dos Peixes, foi tipo um divisor de águas, literalmente pra mim, porque falei, gente, o que que eu tô, entendeu? É lindo, mas o povo quer comer outra coisa. E aí o Mundo Gerais, ele nasceu desse objetivo de resgatar um público que ama birosca e ama comer comida com essa pegada um pouco mais comercial. Então a gente está fazendo uma fusão mesmo de tradições que você já tem um conhecimento, que você já. Que todo mundo já tem uma certa um desejo por comer essa comida quando sai à noite para jantar e pagar por ela e tal, com o que a gente tem de mineiro, assim, que eu não quero abandonar essa minha linha que eu tenho achado que é muito importante para Belo Horizonte a gente defender a nossa comida mineira. Então, acaba que eu estou fazendo uma fusão. Que eu falo bem clichê, de coisas que eu vejo que são super mineiras com coisas que são super internacionais, entendeu? Então, assim, a gente tem um pastel de angu de polvo nesse menu, a gente tem um ravioli de costela com molho de abóbora e stracciatella. A gente tem uma massa que tem lula e dobradinha. Nossa. Então, assim, são fusões. E isso tem funcionado, assim, o público tá amando. E eu acho que é isso, assim, parar de fazer comida para esse outro que eu tô citando aqui e fazer comida para os meus clientes. E foi uma decisão importante para mim, assim, para eu falar, velho, eu preciso resgatar, voltar a pagar minhas contas bem e tal. E, enfim, e aí eu acho que tem sido determinante para mim fazer essa comida com essa pegada um pouco mais pop, assim, comercial, sabe? Legal. E essa lógica de menu também, né? Acho que acaba ajudando no controle que você tem do consumo das pessoas, né? Sim, aí na verdade o Mundo Gerais, ele né, a gente fala, é um menu Menu que ele é um degustação, né? cardápio. Não, Não é? o menu é até meio confuso explicar, mas assim, eu crio o cardápio, né? O que eu chamo de menu, que é o meu cardápio à la carte, que aí a gente tem lá entradas, petiscos, pratos principais individuais, pratos principais para compartilhar. E aí, quando eu vou fazer uma ação comercial em cima dele, eu chamo assim, vou fazer um menu quatro tempos. E Ah, aí, isso. quartas e quintas, por exemplo, a gente está fazendo um menu quatro tempos, que eu seleciono alguns desses pratos que já estão no meu cardápio, estão no meu menu Hum, geralzão, meu mundo gerais, e eu faço quatro tempos do mundo gerais, que a pessoa paga um valor para comer um pãozinho com manteiga, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. tá Entendeu? explicado. É, porque eu vi ali, eu acho que ela também tá migrando para essa coisa do menu Não, degustação. E essa coisa dessa estrela e tal, assim, primeiro, Michelin, gente, acho que Belo Horizonte tá longe de ter ainda, sabe? Porque tem muitas coisas que implicam nisso. Primeiro, o, é, o governo, o turismo mesmo, investir. É uma coisa privado, né? Você tem que pagar para o Michelin ir na sua cidade. E não é barato. Então, o Michelin que está no Rio, está em São Paulo, ele foi pago pela prefeitura para ele ir para lá. Aí os jurados vão para lá. Aí existe, né, toda a questão das cegas e tal, não sei o quê. E aí começam as votações e tem o risco de ninguém ganhar, por Uhum. exemplo, entendeu? Obviamente é muito interessante porque tem todo um turismo gastronômico envolvido, as pessoas acabam se guiando por ali e tal. Não é não é a minha uma coisa que me guia, meu grande desejo. Eu acho uma coisa que, inclusive, é muito difícil eu ter na vida. Não é o meu tipo, o que está dentro do Michelin hoje é uma linha de trabalho que eu não acho que eu tenho ainda. E, e aí acaba que também eu acho que os restaurantes de BH aqui que têm chance de ter Michelin e tal,
ainda precisam amadurecer um pouco, sabe? Isso eu falo numa visão Brasil, porque quando eu vou para a Europa e vou em... Aí o Michelin tem aquele Bimbi, que é só as indicações. Esse sim, esse eu acho que eu entraria, vários outros chefes entrariam e tal, se Belo Horizonte tivesse pagado pelo Michelin. Mas assim, uma coisa que eu acho interessante também a gente discutir é que quando você vai para a Europa e vai em cidades pequenininhas, tem vários restaurantes, tanto Bimbi quanto Uma Estrela e tal, que são restaurantes um pouco tranquilinhos, assim, não tem aquela sofisticação, lógico, tem os seus 3 estrelas, que é aquela coisa quase luvas brancas, é um fine dining absurdo, mas tem vários que não são, e é o que me dá, às vezes, até um calorzinho no peito, tipo, se o Brasil saísse desse salto de que precisa de ser assim, assim, assado para ser um Michelin, talvez a gente teria muitos outros com essa estrela ou essa indicação. Mas, assim, por exemplo, a gente tem o 50 Best aqui, né? E quando você vê, por exemplo, a Casa do Porco que ganhou, é um passo muito importante, assim, né? O Casa do Porco tá entre os 10 melhores. Porque, cara, a Casa do Porco representa a nossa comida de caipira tradicional, sabe? Eu não tô aqui falando em mérito se ele é melhor que outros, não. Porque eu acho que essa coisa do 50 Best de você ranquear o que é melhor que outro é uma coisa que não me pega. Mas eu adoro a Casa do Porco. Eu acho que a Jana e o Jefinho têm um trabalho muito importante, muito relevante de colocar a comida brasileira ali num lugar que as pessoas estão indo para comer o porco São Zé, que tem muitas vezes, sei lá, feijão, salada direto da roça, o porco e tal. Não é uma comida que passou por 1000 processos técnicos finalizados. Passou, mas a gente não assim, eu tô até me confundindo, mas é de uma forma diferente, uma forma brasileira disso, não é aquela coisa muito europeia e tal. E aí, enfim, eu acho muito importante, muito válido a gente ter esses reconhecimentos, assim, por exemplo, a Birosca, a Tupiz, o Pacato e o Gluton, eles entraram no Discovery, né? Que são indicação, tipo assim, descobertas do 50 Best. Cara, isso para quem tá lendo, tipo, o público geral, eles não entendem direito o que é esse Discovery, que é tipo uma sessão e tal. As pessoas acham que eu estou no 50 Best. É ótimo para mim. Maravilha. E o restaurante fica muito cheio. As pessoas vão lá, nossa, aqui tá esse lugar tá no 50 Best. Então tem uma importância de turismo, tem uma importância econômica você tá ali, entendeu? É muito legal. Uma chancela importante. É uma chancela importante, mas assim, de fato, eu não quero entrar numa luta por isso, não quero buscar isso para minha vida. Já tive nesse lugar durante alguns meses e foi muito sofrido quando eu percebi o quão é esse universo. Aí eu acho que vale até um outro podcast, porque esse universo das votações, dos jurados e tal, é muito complexo, assim, tanto a questão de relacionamento, quanto a questão do que tem que ser feito, né, de como que é o seu trabalho, de tudo que tem por trás, é uma coisa que para você se enquadrar ali, às vezes você se sente inferior. Então eu parei de sofrer e aí, enfim, tô bem onde eu tô, quero vender para os meus clientes, quero reconquistar os clientes, né, quero que em breve a prefeitura consiga investir em transporte público para a gente poder fechar o restaurante mais tarde. Fica a dica, e que essas pessoas que estão indo só para Nova Lima e para Lourdes voltem a enxergar a Zona Leste também como um ponto importante, porque realmente só a gente vender só para quem circula na Zona Leste não é fácil. Arrasou. Depois eu quero saber também como é que uma pessoa faz uma transição de carreira de pescador para personal trainer, porque isso já me pegou fazer pau para outro dia. Eu acho que sim. Bruna, muito obrigado por ter entregue tudo aqui com tamanha generosidade Que isso, em trazer sua vida, sua trajetória, as dores e sabores aí do seu universo. Foi maravilhoso. Eu gostaria de até fazer uma parênteses, que esses assuntos polêmicos que eu toquei, quem quiser discutir comigo no privado, não estou falando grande verdade, eu não estou tendo tempo de realmente me debruçar e falar tudo que eu penso, todos os detalhes, enfim. São assuntos delicados, sabe? Espero que tenha sido um bom canal para você Exato, abrir essas eu que abas. agradeço. Então, quem quiser conversar, tô aberta. Maravilha, obrigado, Bruna. Até a agradeço, próxima. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas.
Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!